Grandes poetas e pensadores científicos descreveram repetidamente o mistério da descoberta como uma forma de poder mágico dado a eles. Os viajantes espirituais têm experiências semelhantes do poder desse reino interior, onde a imaginação é a porta para esse reino que se encontra além da consciência comum. De acordo com o Tantra, a imaginação não é apenas poderosa, mas ela é o poder em si. Dessa forma, a capacidade humana de imaginar é simplesmente a nossa forma individual do poder da consciência infinita, onde essa grande mente imagina os mundos dentro de si e os traz à existência. A imaginação vem da palavra em latim imago, que significa imagem, e é entendida como a habilidade psíquica de desenvolver imagens no espírito ou de lembrá-las e de percebê-las visualmente com o olho interior. De acordo com o filósofo alemão Immanuel Kant, a imaginação representa um pré-requisito transcendental lógico necessário para todas as relações objetivas da intuição e do pensamento. A imaginação nos deu os poemas, as artes, as inúmeras invenções como o rádio, o motor de corrente alternada, o telefone, o computador e o automóvel, pois todas essas coisas tinham que ser sonhadas antes de se tornarem realidades. As experiências e a matemática fizeram um excelente trabalho na integração das habilidades da mente humana com o universo. A física quântica está começando a propor o que as filosofias esotéricas e espiritualísticas sempre propuseram, de que a mente humana tem o poder de manifestar ou cocriar os resultados em nossas próprias realidades. O Yoga Vasishta, um texto-chave do Vedanta que prefigura a física quântica e a teoria das cordas, descreve o nosso chamado mundo material como uma criação da imaginação feita da consciência solidificada ou da energia sutil que cada um de nós sonha constantemente. Um fato importante sobre a nossa vida mental é que a experiência sensorial vem em 3 variantes centrais: a percepção, a imaginação e a memória. Grandes descobridores como Nikola Tesla eram dotados de uma imaginação fértil que foi usada a serviço da humanidade. Nikola Tesla tinha um grau de talentos imaginativos altamente incomum e a sua imaginação o inspirou a manifestar as suas descobertas no mundo físico, que foram feitas inicialmente em sua mente. Uma vez, Tesla estava caminhando com um amigo, recitando o poema Faust de Goethe e admirando os raios prismáticos do pôr-do-sol húngaro pelo parque da cidade de Városliget, em Budapeste, quando uma visão lhe ocorreu. Depois de um clarão ofuscante, ele viu o funcionamento completo de um motor que usava um campo magnético rotativo capaz de produzir uma corrente elétrica que alternava a sua direção várias vezes por segundo. As imagens de Tesla em sua mente eram tão vívidas que ele nem precisava desenhar a maioria de seus projetos quando implementava as suas descobertas. Quando eu tenho uma ideia, eu começo imediatamente a construí-la na minha imaginação. Eu mudo a construção, faço melhorias e manejo o dispositivo em minha mente. Como um criador de imagens, alguém que acredita no poder da consciência, o universo inteiro existe em virtude da imaginação. Como a matéria é a energia unida pela consciência, a realidade é a imaginação condensada a uma vibração mais densa e, em outras palavras, a realidade é um resultado da imaginação. Nikola Tesla cresceu em uma terra de admiração e mistério e ele acreditava que todas as coisas estavam ligadas umas às outras
o que lhe dava um grande respeito pela terra e pela vida. Ele acreditava que toda a vida é um impulso de cargas elétricas que poderia eventualmente ser dominado pelos humanos. Durante a sua infância, Tesla via flashes ofuscantes de luz, seguidos por imagens mentais. Ele aprendeu a controlar essas imagens quando estava no começo da sua adolescência e aprendeu como se concentrar e a extrair a força de seu núcleo interior. Tesla evocava as suas próprias imagens, criando seu próprio mundo imaginário e canalizando a sua imaginação para a invenção. Como inventor, ele conseguiu criar muitos modelos, desenhos e experimentos usando somente a sua imaginação. Ele conduzia as suas primeiras experiências em seu mundo imaginário, observando problemas e fazendo ajustes, completando assim muito do trabalho preliminar antes de realizar os seus experimentos físicos. Tesla tinha uma visão de mundo única que foi criada pela sua imaginação extraordinária e pelo potencial de seus talentos notáveis, cuja exatidão é inteiramente confirmada pelos resultados da neurociência de hoje, relacionadas à percepção e ao exame das funções mentais. Para Nikola Tesla, a realidade era uma expressão da consciência. Toda matéria perceptível vem de uma substância primária ou de uma tenuidade além da concepção, preenchendo todo o espaço, o akasha ou éter luminífero, que é influenciado pela vida, dando prana ou força criativa, chamando à existência todas as coisas e fenômenos em ciclos intermináveis. Grande parte da existência humana foi dedicada a tentar dar um sentido ao nosso lugar no universo e ao papel que temos dentro dessa realidade. No alvorecer do século XXI, a humanidade se deparou com a eliminação das algemas da era industrial e dos paradigmas de pensamento, como a crença de que a matéria e a mente são entidades separadas. Nós agora entendemos que o corpo e a mente são os dois lados da única moeda, onde o corpo, a parte encarnada de nós mesmos, é a forma grosseira da energia que existe na inércia como matéria, enquanto a mente é a energia mais sutil e cinética que existe em interdependência através do corpo. Os nossos cérebros, segundo os cientistas, são na verdade computadores quânticos e, como os computadores, os cérebros processam informações, tomam decisões e lidam com entradas e saídas sensoriais. As informações em geral consistem em símbolos e o processamento da informação em sistemas vivos inclui a genética, a aprendizagem, a percepção, a memória, a comunicação, a imaginação e a criatividade. A imaginação, por exemplo, permite a manipulação de símbolos de uma maneira que pode resultar em criatividade e no melhoramento da resolução de problemas. Os futuros potenciais imaginados podem incluir atividades individuais ou em grupo, ou novas tecnologias, desde ferramentas primitivas até sistemas eletrônicos complexos. O cérebro serve como meio para os símbolos, mas os símbolos têm um significado além da função cerebral. Em última análise, a maioria das informações de interesse para os seres vivos se refere à manifestação da realidade, sejam elas atuais ou futuras. Estamos conectados ao universo de maneira dupla. Em primeiro lugar, existimos além do nosso corpo de partículas, pois temos um subsistema bioelétrico de energia sutil percorrendo todo o corpo físico, e fora do corpo físico, há campos de energia cada vez mais sutis que envolvem o corpo como um núcleo. Cada um desses campos funciona como uma ponte de interação entre o corpo e a onda de energia do universo, pulsando como uma ondulação em um lago. A mente e o campo áureo ao redor do corpo nos conectam a todas as estruturas no universo, incluindo o espaço entre os objetos. A energia mental da intenção é o primeiro movimento da mente, ou em outras palavras,
a consciência ou o inconsciente em seu primeiro movimento ativo ou princípio. A energia na forma de ondas criada por este movimento da mente afeta a energia, ou seja, o universo ao nosso redor, que existe em sua forma vazia, como ondas sem forma real. Os místicos chamam isso de vazio, a nuvem do desconhecido ou da possibilidade. A mente, através da sua intenção, é o fator principal determinante que torna as possibilidades ilimitadas que podem surgir do vazio ou a energia em forma de ondas de possibilidades em substância. E assim, a cada momento, a sua mente cria a realidade que você vê. Não somos mais testemunhas passivas do universo, mas nos encontramos inevitavelmente no novo papel de participantes ativos que, de certa maneira, dão forma e, em algum sentido misterioso, criam o próprio universo que estão interagindo. Segundo o físico americano John Wheeler, o universo pode ser visto como autocriador e autorreferencial, isto é, o universo é capaz de explorar a sua natureza por meio de suas várias formas de vida, à medida que se cria e recria infinitamente através de inúmeros atos de participação, ou seja, através de seus observadores. Em tal cosmologia autorreferencial, cuja natureza é um ciclo autogerador de criatividade pura, estamos sonhando com o universo, enquanto ao mesmo tempo o universo está nos sonhando reciprocamente, enquanto as realidades aparentemente subjetivas e objetivas se misturam e cocriam umas às outras. Nikola Tesla também já tinha essa noção. Todo ser vivo é um motor voltado para as rodas do universo. Embora aparentemente afetado apenas por seu entorno imediato, a esfera da influência externa se estende à distância infinita. Em um universo quântico, tudo existe em um estado potencial não manifesto, o que o físico alemão Werner Heisenberg chama de potenciação transcendente. Assim, todo o universo, incluindo nós mesmos, é recriado e está recriando a si mesmo a cada nanosegundo através de como estamos sonhando o sonho da realidade. A aparência persistente do mundo material é gerada por sonhos quânticos de inumeráveis seres sencientes através de uma rede contínua de percepções habituais e rapidamente repetidas ao longo de vastos períodos de tempo. Max Planck, um dos primeiros arquitetos da teoria quântica, comentando sobre o que a nova física estava revelando para a humanidade, disse uma vez: "A mente é a matriz de toda a matéria." Dessa maneira, a consciência está de alguma forma criando misteriosamente a matéria do mundo físico. A nossa capacidade imaginativa, sonhadora e visionária pode se conectar ao reino não manifesto, se tornando um portal para transformar potencialmente o nosso mundo. Isso significa que podemos realmente criar novas experiências e novos objetos que ainda não estão manifestos em um dado momento e ponto no espaço. A ciência já pôde demonstrar que a nossa mente não faz diferença entre o que os nossos sentidos leem do ambiente externo e o que a nossa consciência mental cria através da meditação, da visualização ou da contemplação. Pesquisadores em neurociência afirmam que as imagens mentais, visuais e as ações corporais podem ativar os mesmos programas motores no cérebro. Isso significa que pensar, observar ou interagir fisicamente com um objeto pode fazer com que a neuroplasticidade do cérebro crie novas vias neurais. Experiências puderam demonstrar que pessoas que faziam a prática da visualização ou da imaginação de tocar piano, quando comparadas com pessoas que faziam o equivalente físico dessa mesma prática, mostravam as mesmas mudanças cerebrais nas mesmas regiões de seus cérebros. Nesse sentido, do ponto de vista da neurociência, imaginar e agir envolvem as mesmas áreas motoras e sensoriais do cérebro. Criando uma imagem ou intenção permite que o cérebro mude a sua experiência da realidade para que você sinta que ela é real. Por isso, toda mudança deve vir primeiramente interiormente
antes que ela possa começar a se manifestar exteriormente. A prática sustentada da imaginação solidifica o aprendizado e reescreve os circuitos neurais existentes com novas conexões, onde a imaginação pode ser vista como a criadora de uma base de mudanças cerebrais. A imaginação e a ação estão verdadeiramente integradas no paradigma cérebro e mente. Dessa forma, as leis ou os mecanismos que guiam as nossas próprias realidades pessoais são microcosmos que impulsionam o universo em grandes escalas. O nosso cérebro pode ser alterado perpetualmente por cada ação física e por toda interação visual ou imaginária. A prática da visualização e da intenção pode criar novos hábitos e também modificar os nossos hábitos inconscientes. Novas realidades e novos hábitos podem ser aprendidos ou adquiridos à medida que o cérebro é exposto a experiências novas, da mesma forma como a visualização e a meditação estimulam os centros cerebrais e modelam a criação de novos circuitos neurais. Na neurociência, qualquer experiência formativa possível moldará o cérebro, que posteriormente moldará a identidade de uma pessoa por meio das vias neurais. Criar um aprofundamento das vias neurais pode ser alcançado mais facilmente com a criação de estados emocionais profundos em torno dos objetos que estão sendo imaginados. A neurociência mostra que tal estado emocionalmente carregado é responsável por criar a base para um aprofundamento do circuito neural e dos impulsos para uma possível intenção ou realidade. O polo oposto, ou a posição de usar ativamente os processos mentais para criar mudanças, é o estado natural de sonhar durante o sono. Quando estamos dormindo e sonhando, a única consciência sensorial que ainda está operando é o processo subconsciente mental, onde através das imagens, os nossos sonhos surgem durante o sono. Isso demonstra a realidade da mente ou da consciência baseada em imagens. Curiosamente, existe a crença de que o conceito do espaço e do tempo se dissolva durante o sono, pois esses são os estados conscientes da realidade mental. De acordo com a física quântica, teoricamente, deveríamos ter acesso a partir desse estado sonhador a experiências e informações passadas, presentes e futuras. A criação de uma mente que observa a realidade com presença consciente e intenção clara é uma força poderosa. Olhe à sua volta. Tudo o que você pode experimentar com seus sentidos já esteve na imaginação de alguém. Para que algo entre no mundo manifesto, isso deve primeiro ser colocado firmemente na sua imaginação. Sem a imaginação, como a fonte fundamental das criações, invenções ou descobertas futuras, o processo da criatividade é interrompido. Atualmente, o mundo da física quântica confirma que o universo é feito de energia sem forma, quer dizer, pelo espírito. Dessa maneira, tudo vem de algo que é semelhante à sua imaginação. Dificilmente, os humanos irão prosperar ou perdurar em uma sociedade regida por uma concepção que nega a essência criativa do nosso ser. A nossa compreensão do mundo em que vivemos determina a ética pela qual vivemos e, ao rever a nossa ideia do mundo, mudamos a nossa percepção sobre as possibilidades disponíveis, abrindo os caminhos previamente inimagináveis de ação criativa e efetiva. Com a consciência em expansão, a nossa capacidade de manifestar o pensamento em uma realidade tangível está aumentando exponencialmente a cada minuto. Com a imaginação, temos a capacidade de mudar os comportamentos subconscientes e instintivos, alterar ou abandonar as condições limitantes e as velhas crenças e moldar a vida dos nossos sonhos. O poder da imaginação transcende a lógica e entra no campo infinito do potencial, onde todas as probabilidades já existem. A imaginação é uma dimensão da informação não local
e é o imã que atrai a coisa imaginada do campo das possibilidades infinitas. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.